Então, a gente inicia hoje com a parte da mamografia, tá? A gente vai ver a história da mamografia, a introdução à mamografia, o que é o exame, como é feito, anatomia da mama, a sala de exame, os tipos de aparelhos, o preparo do paciente, protocolos de exame e a realização dos exames, tá? Então, a história da mamografia iniciou-se em 1913, tá? Cirurgião, então, alemão, Albert, deixa eu aceitar aqui, Albert Salomon, viu que havia uma necessidade para realizar radiografias da mama, tá? Ele começou a radiografar, então, peças cirúrgicas. Ele retirava das mulheres, fazia a mastectomia, que naquela época não existia tirar uma parte, tá? Tirava toda a mama. Então, ele começou a pegar essas peças que ele retirava das pacientes e começou a radiografar no raio-x normal, tá? Para ver se ele conseguia visualizar essas microcalcificações que eram as causadoras do câncer. Aqui em 1927, então, a primeira radiografia realizada da mama no raio-x comum, aqui ó, os arcos costais. Então, eles não sabiam nem a forma de fazer o posicionamento correto, tá? Foram tentando até se aprimorar e conseguir o método correto. Olha aqui o jeito que tentava, tá? Paciente deitada de obliquada, a mama em cima do filme, tá? 1930, então, comunicou-se a primeira mamografia em vivo. Por quê? Então, esse médico, que é o Warren, ele conseguiu realizar a primeira mamografia em paciente viva. Porque eles até então só faziam as radiografias de peças retiradas de pacientes que tinham câncer já, tá? Então, eles não radiografavam paciente nenhum, era somente a mama retirada da paciente. Então, aqui foi 1930, realizado o primeiro exame, então. O que ele utilizou? Os fatores técnicos, 50 a 60 kV, 70 MA. Então, o kV para mamografia sempre vai ser mais baixo que o MA, tá? A distância é 63 centímetros, não chegou nem a 1 metro. E o tempo de exposição, 2,5 minutos, muito tempo, tá? Então, até eles começar a realizar e se aprofundar, levou um tempinho. 1950, o médico uruguaio, o Raul, descobriu a importância de um melhor posicionamento e a necessidade da compressão da mama, tá? Ele concluiu que comprimindo a mama, o resultado seria melhor e a qualidade da imagem muito superior do que eles tinham. Então, foi o primeiro médico a associar o câncer de mama a microcalcificações encontradas, tá? Nos casos radiografados. Então, ele que percebeu que aquelas microcalcificações que apareciam nas radiografias da mama retirada era o causador do câncer, tá? Então, o Leburg preconizou a utilização, então, da radiação de baixa energia, tá? Introduziu dispositivos que permitissem exposições a partir de 20 kV, que até então nunca haviam sido utilizados antes. Então, ele percebeu que não poderia utilizar uma quilovoltagem muito alta em exames de mama, por ser uma região muito sensível, tá? E ele introduziu a compressão da mama
o que possibilitou resultados importantes que são utilizados até hoje, tá? Então, tais como o que ele introduziu? A redução dos artefatos de movimento, a paciente fixada e a mama presa, ela não vai conseguir mexer. Então, não vamos ter artefatos de movimento. A imobilização do paciente, a dissociação dos tecidos, porque ele vai ficar prensado e vou conseguir definir os tipos de tecido da mama, tá? A redução da dose, por ela estar comprimida, eu vou utilizar menos dose. O aumento do contraste, a imagem vai ficar muito melhor e mais detalhes, tá? Então, isso já foi desde, vamos ver a data aqui, 1950, tá? Que eles perceberam que precisariam comprimir a mama para ter um resultado mais eficiente. Em 1960, o Robert descobriu que baixo KV e alto MAS aumentavam a resolução da imagem. Então, a imagem ficaria muito mais nítida com esses parâmetros. Em 1962, o Egan publicou o diagnóstico radiológico de 53 casos de carcinomas ocultos em mama, detectados em 2.000 exames de mamografias, tá? Então, entre esses 2.000 exames, ele detectou 53 casos de carcinomas. Então, esse carcinoma é um dos cânceres mais agressivos na mama, tá? Em 1963, o Gerald foi o primeiro a realizar a localização de uma lesão não palpável, tá? Porque até então, eles somente realizavam exames quando a mulher sentia que tinha algo diferente na mama. Então, aqui em 1963, esse médico foi o primeiro que realizou a localização, então, dessa lesão sem ser palpável, tá? Eles começaram a realizar exames de mamografia. De 63 a 66, foi observada a redução, então, da mortalidade de 1/3 das mulheres que foram rastreadas com exames clínicos e radiológicos. Então, já teve uma diminuição na mortalidade, tá? Através do exame de mamografia. Aqui, então, 1966, a primeira máquina de mamografia que foi desenvolvida. Aqui, ó, tá? Ela prensava mesmo. Então, as mulheres sofriam muito. Até então, as imagens mamográficas eram produzidas por máquinas convencionais de raio-x, tá? Então, somente em 66 que foi criado o primeiro mamógrafo. Aqui, esse médico, então, Charles, em 1969, tá? Ele criou o primeiro mamógrafo, tá? A primeira geração de mamógrafos. E o nome era cenógrafo, tá? Que ele diz que seria a pintura do seio em francês. Quem criou o aparelho foi CGR, tá? Que é a Companhia General de Radiologia. Desenvolveu também o mamógrafo com ampola de molibdênio. Então, o molibdênio é um dos processos da mamografia. Aqui o equipamento de segunda geração foi criado em 1984, tá? Ele reduziu significativamente o tempo de exposição, dando mais confiança aos pacientes durante o procedimento. Então, o exame se tornou mais rápido, tá? Este modelo possuía 2 pontos focais,
sendo produzido inicialmente pela empresa Ciences, tá? E substituído pela Pfizer, dos Estados Unidos. Então, aqui, o equipamento, tá? Já mudou bastante a anatomia dele. Aqui o técnico que fica, tem a proteção de vidro, tá? Então, o técnico fica aqui, aqui é o painel de comando, e aqui é o book e a alça para fazer a prensar a mama. Aqui, o colimador e o tubo de raio-x, tá? E aqui os pedais para a gente fazer a compressão da mama. Em 1984, então, a CGR lança o tubo de raio-x para mamografia com microfoco e alta corrente elétrica. Então, eles começaram a aperfeiçoar os mamógrafos, tá? Permitindo projeções ampliadas, maior distância foco-pele, melhor definição da geometria e maior contraste devido à redução da radiação espalhada, tá? Então, ele criou as projeções ampliadas, que são as amplificações, tá? 1987, quase no final da década, vários outros desafios ajudaram a formar a história da mamografia. A GE comprou, então, a CGR e começou a liderar projetos de aprimoramento, incluindo um componente acessório para biópsia de mama, aqui, tá? Então, o mamógrafo vira, o paciente fica deitada, a mama fica pendente e aqui está a agulha para fazer a biópsia. Tudo guiado pela mamografia, tá? 1992, segundo um projeto do Gabay, foi apresentado um aparelho que passou a ser considerado o precursor da terceira e mais atual geração dos mamógrafos. Estes equipamentos são utilizados até hoje e possuem alvos de diferentes materiais. Temos o molibdênio, o ródio e o tungstênio, tá? Então, a gente tem uma variação de diferentes materiais em cada aparelho de mamografia. E as alterações adicionais que ajudam a produzir um feixe mais homogêneo, diminuindo a dose no paciente e produzindo uma imagem com maior contraste. Os dispositivos de controle automático encontrados nesses aparelhos ajudam a diminuir os erros técnicos dos exames mamográficos. Como assim os erros técnicos? Não fazer a compressão correta, tá? Então, temos dispositivos que controlam a compressão. Chegou no limite do aparelho, se tu tentar comprimir mais a mama, ele não vai aceitar, ele trava, tá? Então, aqui, os de terceira geração, os mamógrafos, tá? Os mamógrafos bem atuais. Então, mudou muito. Em 1996, então, introduziu a mamografia computadorizada, o CR, tá? E em 98, desenvolveu-se um cassete único, que até então era utilizado 2 tamanhos de chassis, 18 por 24, 24 por 30, tá? Então, em 98, foi desenvolvido um cassete tamanho único. Então, agora, os exames são feitos nesse tipo de cassete. Que, se eu não me engano, é o 24 por 30, tá? No ano de 2000, então, criou a mamografia digital, o DR. A mamografia no Brasil, então, esse senhor aqui, um estudante de medicina, o João Carlos Sampaio Góes, foi para a França e estudou durante 3 meses com o Charles Gros
e se tornou o primeiro técnico em mamografia do Brasil. Então, o primeiro foi um técnico, tá? Foi um homem, o primeiro que fez o curso para realizar exames de mamografia. E agora não querem aceitar os meninos na mamografia. Então, o João transmitiu seus conhecimentos a técnicas de raio-x e juntos eles disseminaram a mamografia no Brasil, tá? Em 79, os médicos João Sampaio e o João Carlos escreveram um atlas, então é esse que a gente utiliza ainda até hoje, tá? Diagnóstico radiológico das doenças da mama. Quem criou, então, foi esses médicos, foi brasileiro. A tecnologia da mamografia desenvolveu-se muito desde quando os cientistas descobriram o que era basicamente um tripé apoiado em uma câmera especial de raio-x. Então, o primeiro mamógrafo era um tripé com uma câmera especial de raio-x apoiada nele, tá? Assim foi criado a primeira máquina projetada especialmente para produzir mamografias. Hoje a indústria de equipamentos médicos torna realidade o conceito de transmissão de mamografias digitais por via satélite para médicos em localidades distintas de todo o mundo. A mamografia no Brasil está intimamente associada à Instituição Brasileira de Controle do Câncer, o IBCC. Em 1971, eles trouxeram o primeiro mamógrafo para o Brasil, equipamento que protagonizou uma das maiores conquistas da mastologia do país na luta contra o câncer de mama. Então, esse foi o primeiro, ó. Primeiro mamógrafo que chegou no Brasil, bem esquisitinho. Imagina, aqui é o painel de controle. E aqui é a colimador e o tubo de raio-x, tá? Tranquila essa parte da história? Legal, né? Sim, bem interessante. Eu achei legal. Muito massa. Mas eu gostei mais do meu arquivo, ninguém elogiou. Tá perfeito, prof. Tem que ganhar um elogio. O que é a mamografia, então? Todo rosinha, bonitinho. Todo cheio dos frufruzinhos. Né? Trata-se de um exame diagnóstico que avalia as condições das glândulas mamárias em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime ligeiramente as mamas. Essa pressão durante o processo tem o objetivo de expor as mulheres à radiação pelo menor tempo possível e assim obter resultados de alta qualidade. Então, aqui, imagens, tá, das mamas produzidas pelo mamógrafo. Essas aqui ainda são do tempo analógico, tá? A incidência oblíqua médio lateral. Aqui a gente tem a mama, tecido mamário, e aqui é o músculo, tá? O peitoral. Que vai ali abaixo da axila. Então, eu preciso que apareça esse músculo para mim saber que eu peguei toda a mama. E aqui é a prega mamária, tá? Quando fazer a mamografia? Mulheres com baixo risco de câncer, 15% durante a vida, maioria das mulheres, então. Mamografia anual, a partir dos 40 anos, tá? Outros exames a partir dos achados na mamografia. Caso tu faça a mamografia, não apareceu nada, tua mama tá ok, não precisa realizar mais nada. Caso tu faça a mamografia,
e o médico ficou em dúvida sobre alguma imagem, alguma calcificação, qualquer coisa diferente na tua mama, o que ele vai fazer? Solicitar uma outra sonografia das mamas e uma ressonância, tá? Acima dos 75 anos de idade, a mamografia anual, se a boa saúde da pessoa permitir, tá? Vai ser sempre um exame de acompanhamento. Então, a partir de 75 anos, ela vai ter que fazer todo ano, que o risco é maior. Caso aqui, ó, com 40 anos, tu fez a primeira, tu vai realizar depois de 2 anos, tá? Então, não tem a necessidade de realizar todo ano, se não apareceu nada na tua mama. Como acontece a mamografia? Principal exame para avaliação do câncer de mama, pode ser pelo sistema digital ou analógico, utiliza raio-x, baixa radiação, tá? Pode ser feito na gravidez, com proteção de chumbo no abdômen. A compressão é necessária para a boa avaliação do exame e realizada, então, em 2 incidências, 2 ângulos de diferentes visões da mama. Então, a rotina é 2 incidências apenas na mama. Crânio caudal, oblíqua, médio, lateral, tá? Então, pega de cima para baixo, crânio caudal, e aqui vai ser uma oblíqua, vai entrar na medial e sair na lateral, tá? Essas 2 incidências são rotinas de mama. Aqui o mamógrafo, aparelho bonitão, tá? Então, aqui é o book, o meu cassete vai aqui embaixo, aqui é o que vai fazer a compressão. Aqui temos um protetor de tireoide já incluído, tá? É um acrílico com proteção. E aqui o tubo de raio-x. Então, aqui já tem a distância de 1 metro, tá? Só faço a compressão da mama. E aqui a imagem. Cuidados pré-mamografia. Explicar ao paciente o objetivo, o procedimento, os benefícios e os riscos da mamografia, que na real risco não tem, né? É a compressão. O paciente deve esperar algum desconforto durante a compressão da mama. Não adianta dizer para ele não vai doer, tá? Vai doer, mas é uma dor suportável. Pesquisar gravidez nas mulheres, ser positivo, comunicar ao setor de radiologia ou ao médico radiologista, que vai estar lá acompanhando. Se ela autorizar, a gente põe o proteção no abdômen e realiza a mamografia, tá? Instruir ao paciente a não usar desodorante, perfume, talco ou pomadas na axila no dia do exame. Então, só vai tomar do banho, não pode ter nada, tá? Nem creme, nem desodorante, nada, nada, nada. Porque tudo isso pode interferir no exame. Recomendar que a paciente se vista com 2 peças em lugar de vestido, porque a parte superior do tronco será despida. Então, ela vai precisar tirar a parte de cima. Se ela for de vestido, ela vai ficar pelada lá dentro, vai ficar de calcinha. Sugerir que as pacientes com dor nas mamas evitem o consumo de alimentos e bebidas contendo cafeína, café, chá, Coca-Cola, chocolate, por 5 a 7 dias antes do exame, tá? Por quê? Porque isso vai prejudicar e aumentar a dor. Se a paciente já sofre de dor nas mamas, então no momento que vai ser feita a compressão, ela vai sofrer muito mais, tá? Alguma dúvida nessa parte? Essa compressão depende de cada aparelho ou vai ter alguma forma? Não, tem. Como que funciona? Tem, mais para frente aqui eu já mostro para vocês. Ele tem um limite de 11 a 18 quilos, tá?
Então, vamos entender a mamografia. É um exame radiológico, avaliação das mamas, feito com um aparelho que utiliza raio-x, chamado mamógrafo. Pode identificar lesões benignas e cânceres, que geralmente se apresentam como nódulos, cistos ou calcificações. Então, vai aparecer essas descrições, tá? Quando a gente realiza a mamografia. Vai ser um nódulo, um cisto ou calcificações. Não vai aparecer câncer, tá? Vai aparecer um nódulo cístico de... Eu vou ver se eu consigo uns laudos para a próxima aula, para nós ler, tá? Mais fácil. Conseguir uns laudos que daí a gente consegue entender melhor. Então, ela trata-se de uma imagem radiográfica da mama, produzida através de um aparelho emissor de radiação, chamado mamógrafo. Este exame tem por objetivo avaliar as condições das glândulas mamárias em um aparelho, que é o mamógrafo, como tem o mamógrafo, que comprime ligeiramente as mamas. Esta compressão, durante o processo, tem o objetivo de expor a paciente à radiação pelo menor tempo possível e assim obter resultados de alta qualidade. O peso de compressão adequada para um bom exame varia de 11 a 18 kg/força, tá? De acordo com a portaria 453 de 98. Então, essa é a nossa portaria do nosso conselho, tá? Então, é tudo de acordo com o nosso conselho de radiologia. Esse é o máximo que a gente pode comprimir a mama, de 11 a 18. Aí, tudo depende do quê? A espessura da mama, tá? E quanto a paciente suporta de dor. É lógico, eu não vou pegar uma mama grande e tentar comprimir o máximo que eu conseguir, botar os 18. Aí vai ser demais. Então, eu vou ficar entre os 11, 12, máximo acho que uns 14, dependendo da mama, tá? Se é uma mama menor, eu consigo comprimir mais. Este exame, então, é usado para a detecção precoce do câncer de mama, antes mesmo de ser identificado, clinicamente por meio de palpação. Esse que é o objetivo da mamografia, tá? Não esperar a mulher sentir algum caroço para daí realizar. Tem que ser realizado antes para conseguir detectar lesões de até 2 milímetros e o aparelho já consegue identificar, tá? A partir de 2 milímetros o aparelho já identifica. Então, é uma lesão muito pequenininha. Um estudo feito com 133 mil mulheres durante quase 3 décadas mostrou que a mamografia regular pode reduzir em 30% as mortes por câncer de mama. E olha, eu conheço muita gente ainda que não faz, que tem medo, que vai doer. É preferível uma dor ali de uns minutinhos do que um câncer para o resto da vida. A principal indicação... Oi? Mas deixa eu te falar, eu tenho uma dúvida. Ali, para fazer o exame, assim, qual é a idade que tem que ser mesmo? Tem uma idade certa para fazer? Começa com 40. A partir de 40. A partir de 40, os médicos já começam a encaminhar. Eu já fiz. Eu comecei... Assim, o médico mesmo regular, com 40, ele já me encaminhou. Mas a primeira que eu fiz... Se eu não me engano, eu tinha 32. Quando eu fiz o curso de mamografia, eu servi de cobaia. Ah! Então, eu já... Professora, Oi. mas por motivos de genética, por exemplo, se a minha família tem tendência a ter, ele faz antes, né? Faz antes. Se tem risco de ter, é feito antes, tá? Caso tu não tenha nenhuma recorrência na família, nunca teve caso, começa com os 40. Se tem algum caso na família ou suspeita que tu pode ter o câncer, tu começa depois dos 25.
tá? Porque até os 25 não é recomendado, por quê? Porque a mama ainda está em formação, tá? E aí a radiação pode ocorrer de provocar alguma lesão que não teria se não tivesse feito, tá? Por Ô, isso que a prof, gente mas aí, no caso, não precisa só a mamografia, né? De uma eco, porque eu faço acompanhamento já muito cedo. Uhum. Eu já tirei um nódulo da mama. Sim, sim. E eu não Aí fiz depende do mamografia, médico, né? Eu acompanhei. Eu Pode sempre acompanhei. é, Sempre solicita eco. sim, pode começar com a ecografia. Se ele ficar com alguma dúvida na ecografia, aí que ele vai te encaminhar para fazer a mamografia. Eu até não fiz a mamografia e eu já tirei um nódulo da mama, que tinha dado BIRADS 4 no meu. Mas graças a Deus não era nada, mas não cheguei a fazer, só fiz Sim. eco mesmo. Sim, sim. Ai, que bom. Mas tem casos que eles conseguem resolver só com a ecografia. Tu fez punção com a ecografia? Fiz a biópsia também. É, a biópsia. Uhum. Então tá. Isso mesmo. Ô, prof, outra dúvida. Pergunte. Tá, e quem amamenta, como é que faz? Tipo, a mesma coisa, não tem problema? Pode fazer, só vai sair um pouco de leite na hora lá que for prensar a mama. Entendi. Mas E não tem silicone? problema. Só assim, ó, vai aparecer, de repente, alguma calcificação que é devido ao leite. Ao leite, sim. Mas aí os médicos já conhecem bem o formato, quando é de leite, quando não é, mas pode fazer tranquilo. E quem tem silicone, professora, é o mesmo procedimento? Como é que funciona? Não. Aí tem outras técnicas. Tá. Calma, o coração. A principal indicação da mamografia, então, é para rastreamento de câncer, tá? Neste caso, a mamografia deve começar a ser feita a partir dos 40 anos para mulheres de população geral. Como assim? Que não tem suspeita de risco, tá? Porém, para aquelas que possuem casos de câncer de mama na família, em parentes de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha, o risco de câncer de mama pode ser maior que o da população em geral. Então, começa a partir dos 26 anos de idade, tá? Que aí o médico vai solicitar. Antes disso, ele já pode solicitar a ecografia, que não interfere em nada, não utiliza radiação, não tem nada que vá prejudicar. A ecografia é somente ondas sonoras, tá? Então, não atrapalha em nada no corpo da criança e da adolescente. A mamografia, porém, não é recomendada antes dos 25 anos, porque a mama é mais suscetível à radiação nessa faixa etária. Como eu sei, antes de eu ler, eu já sabia. Mesmo mulheres que tiveram casos familiares muito cedo, aos 30 anos, por exemplo, devem esperar até os 25 anos para fazer a primeira mamografia. Então, antes, pode fazer, ultrassonografia ou ressonância, tá? A indicação nesses casos, então, a ultrassonografia ou a ressonância magnética, que nenhum dos dois utiliza radiação. Por que realizar o exame? A principal indicação é o rastreamento de câncer em homens e mulheres. Homens também têm, tá? E não é raro, acontece bastante. Eu já atendi paciente homem que teve câncer de mama, tá? E não só